As épocas de grandes transformações do conhecimento determinaram até agora representações convencionais relativas ao momento da sua produção. Mas o contexto presente, de informação global e em tempo real, trouxe-nos a percepção diferenciada das transformações e dinâmicas e a sua magnitude. Isto é, por exemplo, a caracterização da pegada ecológica de acordo com a população que a produz e mostra-nos um resultado diferenciado em números de planeta Terra necessários para os padrões de vida de cada uma delas. Do mesmo modo, o comércio florestal a nível mundial evidencia diferentes perfis relativos à produção e ao consumo, mas sobretudo em relação à produção, à importação e exportação. E hoje já não estamos só perante dicotomias consolidadas ao longo de séculos, mesmo com novas visões e dinâmicas quantificadas. São novas dicotomias ambientais, socioeconómicas, demográficas e tecnológicas que geram novas geografias e novas territorialidades, como, por exemplo, a geografia do risco da perda de diversidade dos rios nas áreas agrícolas, a geografia das migrações, que deu origem ao apelo do Papa Francisco para a geografia da indiferença, a geografia do dinheiro sem rosto, que são os paraísos fiscais, a geografia do envelhecimento e queda demográfica, realmente é um problema europeu, a geografia das periferias interiores. Eu não vou aqui detalhar o que é que contribui para esta classificação, mas depois fico disponível para explicar se for preciso. A geografia do seu agravamento por acesso deficiente aos serviços de interesse geral, portanto, há mais áreas que podem vir a constituir periferias interiores, a geografia da competitividade da economia, a geografia da utilização digital para a interação com os serviços públicos, a geografia do potencial de desenvolvimento policêntrico ou a geografia do Mediterrâneo associada a um balanço hídrico negativo com maior consumo de água do que aquela que é disponibilizada pela precipitação. Como é que se encaram então estas novas geografias de uma única forma possível? Construindo complementariedades a partir das dicotomias norte-sul, este-oeste ou litoral interior. Mas, e isto é muito importante, colocando nas pessoas o foco das políticas, mobilizando-as por causas ou por oportunidades e prevendo os padrões espaciais das novas territorialidades que têm que responder aos seguintes desafios. As disparidades persistentes entre populações, cidades e regiões, a sensibilidade gerada pela interdependência das relações internacionais, as externalidades crescentes, social, económica e ambiental e os efeitos induzidos, com destaque para a exclusão social. A fragmentação política e administrativa no crescimento dos custos da não-Europa e da governação através das fronteiras sem fronteiras, que necessita de mais eficiência e mais legitimidade. É aqui, em particular, que há desafios às novas territorialidades, encontradas a partir de novas abordagens diferenciadas que colocam, por exemplo, o litoral português como frente marítima da Extremadura espanhola. Terá que constituir igualmente uma nova geografia que se vem acentuando, a do agravamento da perda de população do resto do país para o distrito de Lisboa, com valor cumulativo de 9 outros distritos, os quais representam mais de 60% da área do território nacional. Do mesmo modo, nas 7 comunidades autónomas da Raia vivem 3,9% da população em 17% do território espanhol e 13,5% na comunidade autónoma de Madrid, que representa apenas 1,6% da área territorial do país. Esta análise aponta para a pertinência da abordagem integrada da unidade territorial tratada pelo projeto OTALEX, em que, desde logo, a litologia evidencia um suporte de natureza comum. A rede hidrográfica integra áreas essenciais de 2 bacias hidrográficas ibéricas, o Tejo e o Guadiana, de bacias nacionais como o Voga, o Mondego, o Sado e o Mira, de diversas ribeiras costeiras e ainda de parte das cabeceiras tão importantes como a do Douro ou a do Guadalquivir. Os recursos hídricos têm mesmo que ser um tema obrigatório na gestão comum. No quadro da tal geografia do clima mediterrâneo de balanço hídrico negativo e, por maioria de razão, numa situação em que a dominância das formações geolitológicas não favorecem a ocorrência de recursos hídricos subterrâneos.
No que respeita ao índice de aridez, relativo à falta de água no solo, verifica-se quase metade do território ATALEC se encontra nos 2 níveis mais baixos da escala utilizada. O mesmo acontecendo ao índice de continentalidade relacionada com a oscilação anual da temperatura média do mês mais quente e do mês mais frio. A distribuição da população obedece à concentração na faixa costeira e nos centros urbanos com mais funcionalidades. E apareceram nas 2 últimas décadas, sobretudo, novas territorialidades decorrentes da atração de população estrangeira, essencialmente associada a empreendimentos agrícolas. Mas essa dinâmica está longe de conseguir contrariar a tendência global de perda e envelhecimento, que apenas se atua no eixo Badajoz-Mérida, aquele amarelo mais clarinho, e que não se prevê reversível nas próximas gerações. E aqui, ao contrário do que gosta de afirmar o Sr. Ministro do Ambiente, que tendência não é destino, esta tendência é mesmo destino. Vamos ser menos nas próximas décadas. Em consonância, o índice de juventude coincide com as maiores concentrações urbanas, para além de algumas bolsas nas zonas costeiras. O reflexo deste envelhecimento da população é também a enorme expressão do índice de dependência de idosos, com bolsas em que a dependência da população idosa sobre a população ativa, inferior a 15%, portanto é o menor índice de dependência, estão confinadas às áreas de maior concentração urbana e de atividades económicas. Inevitável, claro, é também falar da paisagem enquanto construção cultural sobre o suporte biofísico e em que se pode observar, ao nível do território nacional, uma grande diversidade e uma maior homogeneização do lado da Extremadura espanhola. E é neste quadro das novas territorialidades que as grandes mudanças do tempo presente, e que são as mudanças críticas, climática e ambiental, sociodemográfica, tecnológica, económica e social, geram, associados entre si, fatores críticos que interagem e determinam um conjunto de tendências territoriais que são estas na coluna do meio. Ora, os impactos institucionais, ambientais, sociais, económicos e políticos destas tendências serão maiores ou menores mediante um cenário de inação das políticas públicas ou, por outro lado, da sua consideração nas opções estratégicas dos modelos territoriais de desenvolvimento. E aqui é importante sublinhar que preocupamos-nos por vezes com o desempenho dos projetos, das políticas ou dos programas, mas temos a obrigação de avaliar qual foi o seu real efeito nas pessoas e no território. E esse é que é o seu verdadeiro resultado. Há, de facto, de transformar a informação em ação e ter consciência das 2 partes da avaliação deste tipo de iniciativas. O próprio desempenho, o que fizemos, como fizemos, há resultados de melhorias e o que representou para o território e para a população, com quantificação de resultados, por exemplo, na taxa de desemprego, na inclusão social ou na qualidade do ar. Temos que demonstrar às pessoas como são usados os recursos financeiros e o que se ganha com esse uso, através de mais eficiência e impactos geográficos mais amplos das intervenções políticas. E é neste contexto que os grandes desafios territoriais do PNPOT, que o Carlos já aqui citou, se suportam nos 5 grandes princípios da coesão territorial. Esta interpretação de diferenciação territorial exige abordagens territoriais sistémicas e, para ilustrar este conceito, basta pensarmos num sistema complexo como é o funcionamento do corpo humano, em que todas as partes contam. Tem um perfil, um enquadramento, uma estrutura, um conjunto de sistemas e macro e microfluxos, onde uma rede capilar, que na análise exterior é imperceptível, funciona como suporte de vida do conjunto. Também o território tem um perfil, um enquadramento, uma estrutura e um conjunto de sistemas e macrofluxos que, quando não funcionam, geram debilidades e vulnerabilidades críticas ou déficits nos níveis de acessibilidade aos serviços de interesse geral. E tem, ao nível dos microfluxos, um denso sistema capilar de usos e atividades. Tal como no conceito etimológico, orgânico e funcional, este sistema capilar de centros urbanos e atividades territoriais geram e recebem fluxos,
de recursos e serviços numa interação de suporte e aprovisionamento, mesmo de recursos humanos, que andam de um lado para o outro, mas que não é totalmente recíproca no retorno do sistema urbano principal e, sobretudo, no investimento das políticas públicas. Disso são exemplo as matérias-primas, os alimentos ou os recursos aquíferos, o eco-saldo positivo associado aos territórios de baixa densidade, como o balanço favorável de carbono, a conservação da natureza e a biodiversidade, que têm que se valorizar adequadamente num modelo coerente de organização do território. E a Eurocidade é um bom exemplo disto. É partir de um território pertinente e complementar nas suas dicotomias, para um projeto comum e mobilizador, impulsionado por motores como a plataforma logística de um complexo portuário ou dos serviços partilhados. A Eurocidade é compreender a dinâmica espacial dos territórios construída sobre processos colaborativos existentes, que inicialmente aqui foi a saúde, que se podem alargar a domínios como os transportes, as redes de abastecimento e saneamento ou o tratamento de resíduos. Mas é também iniciar práticas de pequena escala de baixo para cima, criando um palco favorável ao diálogo, não apenas das autoridades, mas também da sociedade civil, criando novas situações de sucesso. De facto, os compromissos políticos a nível regional e local são fundamentais para evoluir de uma cooperação a curto prazo em projetos concretos para processos institucionais de planeamento de longo prazo. E isso só se consegue com um conceito que já aqui foi falado, que é confiança e compreensão dos benefícios que os atores e parceiros podem partilhar através do reconhecimento prévio das suas interdependências para a criação de situações de sucesso. É que também é crucial para desenvolver abordagens de planeamento estratégico, prevenindo possíveis conflitos e resistências, que esta confiança seja estabelecida. Até porque o tratamento diferente da informação pode conduzir a opções diferentes de planeamento e com efeitos territoriais distintos, claro. Portanto, para medir a possível efetividade, ainda numa fase inicial de um processo, teremos que perceber como o território vai capturar o valor acrescentado dos investimentos, procurando nomeadamente 3 aspectos. Reconhecer a diferenciação, como se integram os territórios na lógica dessa intervenção e avaliar o valor acrescentado para os territórios e para as pessoas. Disso é exemplo, aqui trouxe um exemplo internacional, a influência da tecnologia ao serviço da água, que faz a diferenciação do desequilíbrio daquele recurso nas terras agrícolas como uma abordagem que exige a capacidade de encontrar, consolidar e intervir nas novas territorialidades ambientais, sociais e económicas. Porque, como afirma o Acordo de Paris, não há um planeta B, mas tem que haver um plano B para uma nova gestão do planeta. E esse plano só é possível se soubermos como comunicar e o que queremos comunicar. Não obstante, penso eu que nenhum de nós saber ler o que encima o edifício do Parlamento búlgaro, o seu lema tem que ser universal. Juntos sentimos-nos mais fortes. É também este o grande desafio das novas territorialidades. Muito obrigada.